Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre um módulo bastante importante da biologia, que é o módulo de histologia. Bom, a histologia é o ramo da biologia que estuda os diversos tecidos do corpo humano. Observa, nós temos os chamados tecidos definitivos, que são exatamente o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso. Mas qual a origem desses tecidos, né, pessoal? Nós sabemos que logo após a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, né, formando o zigoto, e este zigoto ele sofrerá sucessivas mitoses, formando o embrião. Então observa, por volta da terceira ou oitava semana de gestação, nós já observamos que este embrião ele já apresenta os chamados folhetos embrionários ou tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E são exatamente esses tecidos que darão origem aos nossos tecidos definitivos, o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso. Esse tecido epitelial, ele apresenta algumas características, não é? Apresentam células justapostas, células muito coladas uma na outra, muito próximas uma da outra. Como elas são muito próximas, elas apresentam uma pequena quantidade de substâncias entre as células. Esta substância nós chamamos de matriz, não é? Então apresenta uma pequena quantidade de substâncias entre as células. É um tecido avascularizado, né? É um tecido avascular, não apresentam vasos sanguíneos. Como nós podemos observar aqui na imagem, nós temos o tecido epitelial, não é? O tecido epitelial, temos a lâmina basal e logo abaixo nós temos o tecido conjuntivo. Então todo o tecido epitelial ele se apoia no tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é um tecido vascular. Ele recebe nutrientes e passa esses nutrientes por difusão para o tecido epitelial. Mas esse tecido é um tecido avascular, tá, pessoal? O conjuntivo, sim, ele sendo vascularizado, ele recebe os nutrientes e passam esses nutrientes por difusão para o tecido epitelial. Esse tecido epitelial ele apresenta algumas funções: a função de proteção, a função de absorção e a função de secreção. Nós temos uma classificação do tecido epitelial, ele pode ser classificado em tecido de revestimento e ainda o tecido glandular. Quanto à classificação, essa classificação ela pode ser quanto ao número de camadas de células. Quanto ao número de camadas de células, o tecido epitelial pode ser classificado em simples, estratificado e pseudoestratificado. O tecido epitelial simples, ele apresenta apenas uma camada de células. O tecido epitelial estratificado, ele apresenta várias camadas de células, tá? Vários estratos, né, de células, formado por várias camadas de células. E o pseudoestratificado, ele é formado por uma camada de células, porém, ele dá uma falsa impressão de estarmos observando duas ou três camadas de células por conta da alternância dos núcleos. Apresentam núcleos de forma alternadas, tá? Então, tecido pseudoestratificado, falso estratificado. Já quanto à forma das células, nós podemos classificar os tecidos epiteliais em pavimentoso, com células achatadas, cúbicos, com células em forma de cubo, prismáticos, com células alongadas, e ainda o tecido de transição, com a transição de células cúbicas para células achatadas. Tá, pessoal? Até a próxima aula, daremos continuidade ao módulo de histologia. Tá, pessoal?